hora de Claramente aqui no Vida e Saúde. A gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre mãe e bebê. Como será que é construída essa relação? Por que é tão importante que nos primeiros meses, nas primeiras semanas, essa ligação aconteça? Dr. César Vasconcelos está aqui com a gente. Agora é hora de Claramente. Olá, esse é o momento do Claramente, aqui no Vida e Saúde, e hoje vamos pensar sobre a importância do relacionamento da mãe com o bebê. Isso tem um peso enorme quanto à prevenção de doenças mentais no futuro da criança. Os cientistas britânicos Robert Winston, do Imperial College, autor do livro Ciência e Sociedade, e Rebecca Chicot, autora do livro A Companhia Essencial dos Pais, autores de muitos artigos científicos nesse contexto, eles tiveram um artigo publicado no site do Instituto de Saúde dos Estados Unidos em 24 de fevereiro de 2016, com o seguinte título: A importância da união precoce entre mãe e bebê para a saúde mental de longo prazo e resiliência de crianças. Você está vendo na tela a referência desse muito interessante trabalho científico. A função dos pais no cuidado dos filhos é muito mais importante do que imaginamos. E esse cientista Winston, ele diz assim, olha que interessante: ainda que eu tenha publicado mais de 300 artigos em revistas médicas e trabalhado no desenvolvimento de técnicas de fertilização in vitro, IVF, se eu for realmente honesto, minha mais importante realização é sem dúvida meus 3 filhos. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E todos nós, de diferentes formas, somos capazes de contribuir para a próxima geração, tanto como pais e profissionais de saúde, como uma sociedade. A parte principal da vida para o desenvolvimento do cérebro humano ocorre na gestação e na infância. Pai e mãe precisam criar um forte vínculo com o filho. Sem ligação inicial boa, as crianças são menos prováveis de crescer para se tornarem adultos felizes, independentes e resilientes. Os achados do novo ramo da ciência chamado epigenética, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, revelam que a boa qualidade de vínculo emocional de longa duração dos pais com os filhos favorece a saúde mental dos pequeninos. E eu vou tocar nesse assunto de novo, sobre epigenética, é bem importante. As experiências do bebê com seus cuidadores são cruciais para a rede de neurônios, que são as células do cérebro, e habilita milhões e milhões de novas conexões no cérebro a serem feitas. Interações e comunicações repetidas com pessoas próximas ao bebê ajudam a formar memórias e relacionamentos, significando que o cérebro do bebê humano é complicado e vulnerável. Então, se experiências positivas não ocorrem entre o bebê e seus pais, os circuitos cerebrais necessários para a vivência de experiências humanas normais podem ser perdidos. Ainda que bebês tenham profunda predisposição genética para unirem-se a um pai amoroso, uma mãe amorosa, isso pode ser quebrado ou prejudicado se um pai, mãe ou outro cuidador do bebê for negligente, descuidado e inconsistente no lidar com a criança, ou seja, um dia está alegre, beijando e abraçando, outro dia está soltando os cachorros e impaciente com essa criança. De fato, estudos científicos têm mostrado que a habilidade de uma criança para formar e manter relacionamentos saudáveis na vida pode ser significativamente prejudicada por ter um vínculo inseguro com um cuidador primário, que geralmente é o pai ou a mãe. Uma educadora que eu gosto muito dos textos dela, chamada Ellen White, ela já comentava sobre isso no fim do século XIX, dizendo o seguinte: a felicidade futura de sua família e o bem-estar da sociedade dependem, em grande parte, da educação física e moral que seus filhos recebem nos primeiros anos de vida. Isso está no livro interessante chamado Fundamento da Educação Cristã, página 156. A ciência que eu citei antes, chamada epigenética, ela descobre mais e mais como que nossos genes e como que o cérebro, nosso cérebro, são afetados pela vida que levamos.
um cientista chamado F.A. Champagne e a equipe do Laboratório de Neuroendocrinologia Desenvolvimental da Universidade McGill em Montreal, no Canadá, mostraram que ratos colocados sob o cuidado de mães afetivas que davam atenção e lambiam seus filhotes carinhosamente, cresciam para ser melhores mães ao terem no futuro seus filhotes. Esse efeito é tão forte que pode se estender por 2 gerações. A rata neta é melhor mãe e mais hábil para lidar com o estresse, e eu quero enfatizar isso, mais hábil para lidar com o estresse, tudo porque a avó rata cuidou bem da mãe desta rata neta. Você pode ver a referência desse estudo aí na tela, que é muito interessante. Então, as atitudes carinhosas da mãe rato para que os seus filhotes ratinhos são influências ligadas a isso que eu estou chamando de a ciência chamada epigenética. Eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre epigenética para você. Assim que um óvulo é fertilizado por um espermatozoide, essa nova célula, agora chamada de ovozigoto, dá origem a um conjunto de células para formar o embrião. A formação do embrião depende da captação de sinais pelas células que podem vir de dentro delas, de células vizinhas, incluindo a célula da mãe, e do meio externo, do ambiente. Os sinais recebidos pelas células determinarão não só a morfologia, a forma e a fisiologia do futuro embrião e indivíduo, mas também o comportamento desse indivíduo. Então, as células respondem a nutrientes e hormônios e também a sinais físicos, como calor e frio, comportamentais, como estresse e carinho. Voltando aos ratinhos da experiência lá científica, as atitudes carinhosas das mamães ratos afetam seus filhotes de forma positiva, de maneira que na geração seguinte e na próxima, os cientistas observaram que as ratinhas que receberam o carinho da mãe, ao se tornarem mães, foram também mais carinhosas com seus filhotes e tendo melhor desempenho em situações de estresse. Você é assim, uma mãe assim carinhosa com seus filhos? Ou você é ríspida, impaciente, talvez fissurada por romance e sexo a ponto de negligenciar o cuidado de seus filhos? Ou você é um pai amoroso com seus filhos ou é fissurado em ganhar dinheiro e acha que dando presentes materiais para eles, isso cobre necessidade de afeto e tempo para eles? As crianças precisam do afeto do pai e da mãe, do pai e da mãe, do homem e da mulher. Estudos com cérebros de pessoas que praticaram suicídio e foram vítimas de abusos quando crianças mostram os mesmos modelos químicos encontrados nos ratinhos que foram abandonados pelas mães. Então, as crianças precisam de coisas bem simples na sua interatividade com os pais, como serem mimadas, receber um colo, ganhar sorrisos, conversar com elas, dar atenção para quando a criança, ao invés de ficar um olho nela e um olho no celular. Então, na hora de estar com a criança, desligue-se de tudo mais. Isso é fundamental. Esse vínculo mãe-bebê é essencial para a saúde física, mental e espiritual da criança. Bom, por hoje era isso que eu queria compartilhar com você. Eu espero você aqui claramente. Ame a sua criança. Aguardo você aqui no programa Vida e Saúde. Agora é hora de presente para você. Essa é a revista Fique Leve. A gente aqui da TV Novo Tempo preparou um material maravilhoso. Assim como o Dr. César estava explicando aqui a importância desse vínculo sendo trabalhado, sendo formado por pai e por mãe, que vai trazer benefícios não só para aquela criança, mas até para os netos dela. Você também precisa entender o plano de Deus para a sua vida de maneira integral. E os benefícios virão certamente. Acesse novotempo.com/vida e saúde. Você também pode ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21. Manda os seus dados direitinho, com atenção, para que esse material chegue em suas mãos e você também seja uma pessoa mais instruída em todos os aspectos da saúde. Não sai daí não! No próximo bloco a gente vai ter uma receita deliciosa, super saudável. Essa é a salada de lentilha que você aprende aqui. É rapidinho, a gente já volta.